Vamos... Hoje eu tô com essas telas aqui que eu não sei como tirar, viu? Mas enfim, já estou aqui na sala. Boa noite, fala aí no chat, boa noite. Deixa eu ver se vocês estão aqui conectados. Olá, boa noite, Lu. Boa noite. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Boa noite, eu acho que é Kátia, esse LGK10, eu acho. É isso? Eu não sei como é que tira isso daqui. Eu tô com isso daqui. Será que é tirar isso aqui? Não sei. Não sei se é isso. Boa noite, boa noite. Qual é a tela? Essa tela que tá aqui com 4. Eu na verdade, estou com o computador do meu esposo hoje, que o meu deu uma pane aqui, e aí entrou assim com essa tela. E aí eu não sei, tá aparecendo essas 4 telas aí para vocês? Oi, Lu, peraí, deixa eu abrir seu áudio. Deixa eu abrir seu áudio. Você não está em frente à tela, né? Você está com os 4 espaços. Do lado direito da sua tela tem umas abazinhas. Você vai clicar lá, vai testar. Cada aba dessa vai dar um formato para você. Ou tela inteira, ou 4 pessoas, ou visão lateral, ou seja, só a pessoa... É um quadradinho? Isso, aqui vou tirar uma foto. Exatamente, tem speaker view aqui em cima. Ah, speaker aqui. Aqui, ó. Agora... Olha, falar com quem entende é isso daí, tá vendo? É curiosidade, meu filho. Eu te falei, uma adolescente de 16 anos já está muito mais entendido do que a gente. Ah, pois bem aí, tá vendo? Já aprendi mais uma coisa. Estamos nos reinventando todos os dias, né? Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos iniciar então o nosso 5º dia de live solidária. Você ganha conhecimento e ainda ajuda ao próximo. Olha só, eu quero agradecer a vocês que estão aqui, que realmente contribuíram com o próximo, além de você realmente saber, ganhar o seu saber com esses palestrantes incríveis que estão aqui disponíveis para dividir esse conhecimento, conteúdo que eles têm, estão trazendo e vai agregar valores nas nossas vidas, né? Porque eu também estou aqui aprendendo juntamente com vocês. Quero agradecer também aos meus parceiros, meus colaboradores, que seria a Ver Soluções Web, a Nazare Personal, a Farmácia Pétala, e ainda tem aqui que foi com isso que eu me inspirei, que é a minha corrente do bem de Salvador, fazer essa campanha solidária. E quero chamar aqui, com muita gratidão, com muito amor no coração, essa nossa linda convidada, a Carol Moura. Ela vai falar para vocês aqui sobre a importância da voz. A importância da voz, a nossa voz que faz com que chegamos no coração das pessoas, que inspiramos as pessoas, os nossos clientes, a nossa audiência, os nossos amigos. E essa voz não nos ajuda só no âmbito profissional, mas também no pessoal. Então, seja muito bem-vinda, Carol Moura, e venha dividir o seu saber conosco nessa live solidária do bem. Muito obrigada, Daniela. Eu que agradeço o convite, poder falar de comunicação para mim, sobre esse assunto que me fascina, poder falar ainda com uma causa dessa, uma causa tão nobre, de ajudar as pessoas que mais precisam, principalmente numa época como essa. Eu acredito que nessa época a gente tem que realmente, nosso papel é compartilhar. Compartilhar conteúdo, compartilhar ensinamentos, compartilhar o que a gente pode, é dinheiro, compartilhar tempo, doação, é o que a gente pode fazer pelo outro, chegou a hora da gente fazer.
Então, eu gostaria que você falasse, se apresentasse um pouco aqui para a nossa audiência e logo depois eu vou disponibilizar essa sala. Essa sala vai ser sua, esse auditório. Se sinta assim num auditório fazendo aquela palestra maravilhosa que com certeza vai inspirar muitas pessoas que estão aqui ao vivo ou que depois vai estar assistindo a esse vídeo. Então, esse vídeo também está sendo gravado. E você, Carol, autoriza essa divulgação do seu vídeo? Sim, claro, autorizo sim, com certeza. Então, se apresenta para a gente e eu vou ficar aqui administrando o seu palco. Então, eu desejo para vocês uma excelente palestra e recomendo também para vocês peguem papel e caneta e um copo de água, porque além de conteúdo, eu creio que ela também vai fazer algum exercício com você aqui. Boa aula! Beijo! Obrigada, Daniela. Obrigada. Por nada. Eu sou fonoaudióloga, trabalho com comunicação há 20 anos, então já estou na jornada há um bom tempo e fui cada vez mais focando ali, colocando os holofotes para essa área da comunicação, que é a oratória, que eu tanto amo, com mais força, com mais vontade durante a minha carreira, durante a minha vida. E hoje eu trabalho exatamente com aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo, que é ajudar as pessoas a se comunicar melhor, ajudar as pessoas a transmitir a mensagem delas para o mundo. E hoje eu trago aqui um conteúdo muito importante. Eu vou começar aqui a já compartilhar com vocês. Tá todo mundo vendo a imagem, pessoal? Está todo mundo vendo a imagem? Daniela, dá um ok aí para mim. Sim, Luana, sim, ok. Eu não tô vendo a carinha de todo mundo. Seja muito bem-vindo aí as novas pessoas que estão entrando. Hoje eu vou falar com vocês. Eu vou colocar aqui a carinha de vocês aqui, porque eu gosto de olhar para vocês. Eu vou falar com vocês hoje sobre essa relação da comunicação com a imagem pessoal. Quando a gente fala em imagem pessoal, o que a gente lembra? Da roupa que a gente veste. Quando a gente fala em transmitir uma imagem, melhorar uma imagem pessoal, a gente já lembra do nosso cabelo, da nossa roupa, do nosso sapato. E aí já tem muita gente fazendo um trabalho importantíssimo, que é, será que a roupa que você veste tem a ver com a mensagem que você quer passar? Tem a ver com a imagem que você quer passar? Será que a sua roupa está passando a imagem que você quer? Ou será que não está sendo coerente? O comportamento que você tem, o comportamento que você quer passar para os outros, a percepção que você quer que os outros tenham de você, será que está condizendo com a sua maneira de vestir? E aí, a gente esquece de algo extremamente importante, que é a comunicação também grita quem nós somos. Também fala muito a respeito de nós, também fala muito a respeito do nosso comportamento. Eu já vou começar então essa palestra aqui, fazendo essa pergunta para vocês. Qual é a imagem que você quer passar com a maneira de se vestir? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Provavelmente sim. Se você quer passar um estilo mais elegante, um estilo mais sério, ou um estilo mais sexy, ou algo mais despojado, mais jovial, mais moderno. Então, os consultores de imagem sabem disso muito bem e sabem dessa importância. E aí, eu quero que vocês parem para pensar. Qual é o estilo? Qual é a imagem que vocês querem passar com a vestimenta de vocês? E aí eu já mudo a pergunta. E qual é a imagem que você quer passar com a forma de se comunicar? Porque, como eu disse, a gente pensa muito na vestimenta e não está errado. Não está errado, tá, gente? Porque nós estamos toda hora transmitindo uma mensagem. Toda hora nós estamos dando ao outro a chance de ter uma percepção sobre nós. Porque nós somos assim. A gente olha para uma pessoa no casamento que está de calça jeans, você já olha assim, engraçado, veio de calça jeans. A gente já cria uma imagem da pessoa. Ou então uma pessoa que tem um jeito de se vestir. A gente já cria ela na nossa cabeça, por mais que a gente não queira. Mas a gente já cria, e muitas vezes é uma imagem errada. É uma imagem errônea. E aí, como que está a nossa forma de se comunicar?
Será que as pessoas estão tendo a percepção real de quem nós somos e daquilo que eu quero passar? E aí, eu já entro dizendo aqui uma frase muito importante, que o pai da administração trouxe para nós, Peter Drucker. Ele disse o seguinte: no futuro haverá uma relação direta entre o sucesso profissional e a habilidade de escrever e falar, a habilidade de se comunicar, não é, pessoal? Que as pessoas vão crescer na corporação na medida que melhorarem essas habilidades. Gente, o futuro já chegou. O futuro está aí. E aí, hoje, cada vez mais, os líderes estão em busca de pessoas que saibam se comunicar. Se a gente abrir lá as necessidades, está procurando uma vaga, procurando um emprego, quais são as necessidades? Além dos requisitos técnicos, está lá em primeiro lugar, pá, comunicação. Então, é uma das habilidades mais requisitadas no meio corporativo. E também a comunicação, como a Daniela falou no início, ela não é importante só para o campo profissional. Ela é muito importante também para o nosso campo pessoal. Extremamente. Quantos casamentos não terminam por falta de comunicação? Mas a gente nunca vê isso, assim. Ah, eu me divorciei porque não tinha comunicação. Não, a comunicação é a base do problema. Aí, quando o casal tem uma ausência de comunicação, acabou o seu casamento. Muito difícil, muito difícil. Então, e eu acredito numa coisa, e falei numa live que eu fiz hoje, meio-dia, quem se comunica melhor é mais feliz. Sabe por quê? Porque a comunicação é você transmitir o que você deseja, as suas necessidades, o que é preciso ser dito, de uma maneira clara, objetiva, assertiva, de forma que você respeite a opinião do outro, que você ouça o que o outro tem a dizer. Então, a comunicação, ela te ajuda nisso, a você conquistar os seus objetivos, a você conquistar o seu sucesso. E aí, eu trago essa pergunta aqui para vocês. Qual a comunicação, então, buscada por pessoas de sucesso? E aí, eu vou contar um que aconteceu comigo, uma dificuldade que eu tinha muito. Eu sempre fui muito de conversar, muito de falar desde pequena, muito livre, muito solta em relação a isso. Só que eu falava muito rápido. E aí, eu era a piada da escola. Eu era aquela espiritada, que falava muito rápido, que as pessoas ficavam brincando comigo para eu fazer a narração de futebol. Enquanto eu era criança, ok, não tinha problema. Mas eu fui crescendo. Escolhi fazer fonoaudiologia, olha só. E eu falava tão rápido, tão rápido. As pessoas sempre falavam assim para mim: Carol, repete. Quê? Ou então assim: ah, Carol, aquela que fala rapidinho? Aquela que fala acelerado? Sempre era assim. Eu ainda tenho essa fala mais acelerada, mais empolgada. Mas hoje, algumas técnicas que eu usei, eu vou falar de algumas delas aqui para vocês, eu coloquei para minha vida. E aí, eu comecei a melhorar os aspectos comunicativos, porque eu percebi, lá na minha graduação, que se eu não melhorasse esses aspectos comunicativos, eu não ia obter sucesso. E eu queria obter sucesso na minha carreira. Para isso, eu tive que passar por uma transformação na minha maneira de se comunicar. Muitas vezes, quando a gente fala em passar por uma transformação na maneira de se comunicar, ou até mesmo a maneira de se vestir, algumas pessoas falam assim: mas aí você vai perder a sua essência? Você vai perder a sua naturalidade? Não. Você ganha a sua liberdade. Você ganha consciência na sua maneira de se comunicar. Hoje, eu consigo falar rápido quando eu quero, mas também eu consigo falar mais devagar quando eu quero e quando é preciso. E aí, eu trabalho muito com essa comunicação consciente, com uma comunicação inteligente, para que você utilize as ferramentas necessárias, as técnicas poderosas para que você tenha uma comunicação de excelência quando quiser. E não ao contrário. Quantas vezes a gente vai para uma reunião, ou a gente está conversando até mesmo dentro de casa, e não consegue controlar, a voz treme, a mão junto, a respiração fica ruidosa, eu não consigo controlar a altura da minha voz, todo mundo fala que eu falo alto, eu não consigo falar mais baixo.
E aí eu justifico. Ou então eu falo muito rápido e também justifico. Ah, porque eu penso muito rápido. Não. Então quer dizer que quem fala devagar pensa muito devagar? Não. É porque você não tem controle, não tem consciência. E não é só você. A maioria de nós. Nós não fomos treinados desde pequeno para trabalhar com essa habilidade. Porque comunicação é uma habilidade. Uma habilidade a ser desenvolvida. Nós nascemos, sim, com o aparelho fonador, com a capacidade de adquirir a linguagem, a gente adquirir ela por imitação, vendo os nossos pais, vendo os adultos, os modelos a seguir. E a gente pega muitas dessas características. Só que nós temos que aprimorá-la. E nós temos que cada vez mais aprimorá-la e desenvolvê-la para que a gente tenha uma coerência com a mensagem que a gente quer passar, com quem eu sou, com a imagem que eu quero transmitir para o outro, com a minha expressão corporal, com tudo. É um conjunto, para que não fique fake, para que não fique forçado. Então, eu trabalho muito, quando eu trabalho com os meus clientes, eu falo muito de tirar a essência. E aí as ferramentas é justamente para isso, para tirar aquilo que é melhor seu. Porque daí você vai ter uma comunicação natural, uma fala natural, que é o que hoje é solicitado no mercado. A gente não quer mais, a gente não precisa mais desenvolver aquela fala mecânica, aquela oratória mecânica, todos aqueles gestos certinhos, não. É o que a gente tem de melhor. Tanto que se a gente pegar os grandes oradores, como Barack Obama, Steve Jobs, Martin Luther King, Nelson Mandela, tantos outros, cada um tem a sua essência. Cada um tem a sua maneira de se comunicar, mas todos comunicam com excelência. Mas quando a gente vai observar e estudar a oratória deles, a gente percebe que eles transmitem essa comunicação aqui de sucesso. E qual é essa comunicação? Quais são esses aspectos comunicativos relacionados ao sucesso? Assertividade, clareza, objetividade, credibilidade, autoridade e segurança. Porque a pessoa de sucesso, ela quer que o outro compre a ideia dela. Ela quer que o outro compre o produto dela ou o serviço dela. Ela quer que o outro confie nela. Se você vende um produto, você quer vender aquele produto. Você precisa falar da melhor forma daquele produto, daquele serviço, daquela ideia que você quer. E é o tempo todo. O tempo todo nós estamos vendendo alguma coisa. Não vamos nos iludir. É o tempo todo. Quando o meu produto é um serviço, quando o meu serviço é uma ideia. A gente quer persuadir o outro. A gente quer que o outro, pelo menos, quando eu falo em persuasão, não é que ele faça o que a gente quer, mas que pelo menos que ele me compreenda, que ele entenda o que eu estou falando. Então, a comunicação de sucesso é quando o outro acredita no que eu estou falando, confia no que eu estou falando. Ele pode não concordar com o que eu estou falando, isso é normal. Nós somos seres diferentes, mas ele entendeu. Se você sempre tem um problema de que é mal compreendido, as pessoas não entendem o que você falou, e aqui eu não estou falando só de dicção, de voz, não. É no encadeamento das ideias. É quando você tem um monte de ideia para falar, um monte de ideia, e você, na hora de transmitir, não tem início, meio e fim, embanana um pouco, falta o encadeamento lógico. Então, é um conjunto de aspectos que a gente precisa desenvolver para transmitir tudo isso aqui. Assertividade, clareza, objetividade, credibilidade, autoridade e segurança. E como então, Carol, como alcançar essa fala de sucesso? E aí são 3 passos, é um método que eu utilizo já vim desenvolvendo esse método há alguns anos e trabalho assim com os meus clientes. O primeiro ponto, autoconhecimento comunicativo. É fundamental. O autoconhecimento é o primeiro passo para grandes transformações na nossa vida. E não seria diferente, gente, na comunicação. Então, o autoconhecimento, não tem como você reformar, por exemplo, uma cozinha da sua casa, se você não souber o que está te incomodando nessa cozinha.
Você olha o revestimento e fala, nem esse revestimento tá muito feio. Não, eu quero trocar. Eu quero um revestimento mais claro, ou então mais escuro. E você sabe o porquê disso. Eu quero trocar a fiação aqui, porque eu quero agora a geladeira aqui. Porque é mais fácil para mim e tal. Fogão eu quero deixar próximo à bancada. Então, quando você conhece a cozinha que você tem, e você percebe algo que está te incomodando ali, você já sabe o que você quer trocar. A mesma coisa na nossa comunicação. A gente precisa parar para pensar nessa comunicação. A gente sempre vê, como eu disse aqui também, a gente já sabe que é uma das grandes habilidades requisitadas hoje no mercado de trabalho e também um dos grandes problemas que nós enfrentamos nas relações pessoais. Mas a gente não sabe como melhorá-la. O cinegrafista, eu estava fazendo uns vídeos para o meu Instagram, e o meu cinegrafista falou assim, Carol, quando eu comecei o trabalho com ele, né? Ele falou assim, Carol, é engraçado, tanta gente fala, olha, tem que melhorar sua comunicação, você tem que melhorar sua forma de se comunicar. Mas ninguém fala como. O acesso é difícil. Eu parei, eu falei, gente, e a culpa é nossa, nós profissionais da comunicação, que não nos estamos fazendo entender. A gente está deixando uma coisa muito no pedestal, as pessoas não têm acesso. E eu comecei a fazer esse trabalho justamente para transmitir para as pessoas, né, no Instagram também, para quê? Para que as pessoas conheçam. Então, o que é esse autoconhecimento comunicativo? É você olhar para dentro de você e para olhar para a sua comunicação. E nós vamos fazer um exercício agorinha. Um dos exercícios que eu trabalho com meus clientes, eu vou colocar aqui para vocês. Então, o primeiro passo é esse. Não adianta. Não tem como você ir. Muitas vezes eu vejo, a gente vai num curso de oratória, eu dou aula em curso de oratória, trabalho com oratória, mas não tem como haver uma mudança se você não souber o que você quer mudar. E muitas vezes fica falho, é um gap nesse ponto aí. A pessoa, ela olha um monte de coisa, mas ela não sabe o que ela precisa melhorar. Ela só sabe que ela precisa melhorar, mas não tem as ferramentas também. O segundo ponto. Conhecer as habilidades comunicativas, conhecer a sua comunicação. Gente, a gente fala desde pequenininho. A gente sabe que usa a boca, usa a língua, mas a gente muitas vezes não sabe que precisa do ar que vem dos pulmões para a voz sair. E a gente fala o tempo todo. Uma coisa básica que nós não sabemos. E a culpa é nossa? Não! Isso não é passado. Esse conhecimento não nos é dado. E daí a gente não sabe como é que controla a respiração, por exemplo, no momento que eu tenho que falar em público e eu fico muito nervosa. E tem uma técnica de respiração que pode nos ajudar e eu não sei, porque eu nem na verdade sei que eu preciso do ar para falar. Então, falta-nos esse conhecimento. E nós vamos conversar um pouquinho desse conhecimento aqui hoje também. E aí o terceiro passo, as técnicas. As pessoas querem muito técnicas, as pessoas querem muito ferramentas. O que adianta ter uma caixa de ferramentas se eu não souber o que fazer com essas ferramentas? Ou então eu posso até aprender a manusear uma chave de fenda, uma chave lá, como é que chave mestra que chama? Mas para quê? Se eu não souber a função daquilo, o que me incomoda da minha casa para eu usar aquela ferramenta? Percebe como é um conjunto? Então, são 3 passos importantíssimos para que a gente comece a transformar a nossa comunicação. E começando aí com o trabalho de autoconhecimento, eu vou perguntar para vocês. Qual a nota que você dá para a sua forma de falar? De 0 a 10. Cada uma pensa aí. Qual é a nota que você dá para a sua forma de falar? E se não é 10, por que não é 10? Se você quiser escrever aí no papel, vem um insight, algo que eu falei que você... É tal essa nota por causa disso. Ah, eu já percebi que eu tenho essa dificuldade. Colocaram aí? Então, nós já fizemos esse trabalho. Qual é a nota que você dá para a sua forma? Eu falei de falar, agora eu vou colocar. E a sua forma de se comunicar? Porque comunicação é mais ampla. Comunicação já é mais a minha relação. Como é que eu estou ouvindo o outro? Como é que eu estou transmitindo a minha mensagem? E o falar, ele é mais específico. A fala. Como é que está ali essa fala?
A minha maneira de falar. Então, são duas notas que eu quero de vocês. Eu pulei um slide aqui. Mas são duas notas. Uma, qual é a nota que você dá para a sua forma de se comunicar de 0 a 10? E se não é 10, por quê? E também, qual a nota que você dá para a sua forma de falar? Então, esse é um dos exercícios de autoconhecimento. Quando a gente para e pensa, nossa, nunca tinha parado para me dar nota nesse quesito? Um quesito tão importante para as nossas vidas, para as nossas relações. E o que então é a comunicação? De uma maneira mais técnica, para que a gente comece a entender, então, já que você, Carol, falou que essas habilidades comunicativas a gente precisa conhecê-las, o primeiro passo é o autoconhecimento, o segundo são as habilidades comunicativas, então eu quero saber quais são elas. É um quebra-cabeça. Por que é um quebra-cabeça? Porque eu preciso ter as peças que compõem a comunicação integradas. Se eu não tiver essas peças integradas, eu não tenho uma comunicação de excelência. Não é que eu tenha que ter cada uma dessas peças nota 10. Não. Para eu me comunicar bem não é necessário. Claro que a gente quer sempre melhorar. Para eu me comunicar bem, eu preciso ter essa integração, essa conexão dessas peças. E quais são essas peças? O conteúdo que eu tenho para falar, os gestos, a minha postura e a minha fala. O conteúdo que eu tenho para falar é a mensagem que eu quero transmitir para você. Hoje eu vim falar dessa relação de comunicação e imagem pessoal. O que a sua fala diz sobre você? E a fala é um dos aspectos. É um dos bloquinhos que eu vou falar hoje. Mas vejam bem, são 3. Imagine se eu for para uma palestra e eu sou expert, sei demais, sei muito que eu tenho para falar. Aí eu chego lá assim, gente, corcunda, falando assim, oi gente, tudo bem? Meu nome é Carol Moura, eu vim falar com vocês aqui sobre comunicação. Qual é a imagem que eu iria transmitir para você? Cada uma tem uma percepção, cada um aí já teve uma percepção. Ah, é uma coisa um pouco mais negativa. Ou então, se eu chego assim, olá, gente, tudo bem? Meu nome é Carol Moura e eu vim aqui hoje falar para vocês sobre comunicação. Outra imagem que eu já passei para vocês. E a primeira imagem, provavelmente muitos já iam levantar e ir embora. Muitos já iam até desligar aqui. Outros não teriam essa paciência de esperar. Não, peraí. Eu já fiquei sabendo que ela tem um currículo muito bom. Vamos esperar um pouquinho. Vai lá que é só o jeito dela de falar. Mas muitos perdem porque não dão esse time. E a responsabilidade em uma comunicação é de quem está transmitindo a mensagem. Carol, mas a comunicação não tem 2 vias? Enquanto um fala, o outro ouve, e a responsabilidade é dos dois? Os dois têm responsabilidade perante uma comunicação, mas aquele que está falando tem uma responsabilidade maior. Se eu escrevo também um e-mail e o outro não entendeu, a responsabilidade é minha que escrevi esse e-mail. Então, é quem está transmitindo a mensagem que tem a maior responsabilidade frente a uma comunicação. E, geralmente, o que a gente faz? Nossa, ninguém entende o que eu falo. Não é possível. E jogando a responsabilidade no outro, enquanto a responsabilidade é sua. Você que não está se fazendo entender. Então, vamos começar com esse trabalho de autorresponsabilidade na sua comunicação. Se o seu servidor, se o seu funcionário, seu liderado não está te entendendo, observe como você está transmitindo essa informação. Se o seu marido, a sua esposa nunca te entendem, comece a perceber como você está transmitindo essa mensagem. E é assunto para outra palestra isso aqui também. Então, o conteúdo é o que eu tenho para falar. Esse é a base. Esse é fundamental. E foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos há muitos anos, 69, na década de 60, e que até hoje ela é muito na Universidade de UCLA. E ela é muito atual, muito presente em vários cursos de oratória. Diz o seguinte: 7% da sua comunicação é o conteúdo. 93% são entre os aspectos vocais
e a sua expressão corporal. Então, quer dizer que, numa comunicação, se duas pessoas têm o conteúdo de excelência, vamos imaginar assim, nota 10 de conteúdo, mas uma dessas pessoas tem uma conexão, uma coerência, se expressa bem, tem um gesto equilibrado com a mensagem, com a postura, usa a voz, usa a entonação, ela vai na frente do outro. Então, a gente percebe, a gente ouve, é a forma. Quando a gente recebe um presente, a gente olha que a gente... imagina você ganhar uma joia num sacolinho de supermercado. Eu queria ver, na verdade, ganhar uma joia. Na sacolinha, na caixinha, não tem importância não. Mas pensa uma pessoa chegar pra você com uma joinha numa sacolinha. Geralmente vem aquele pacotinho mais lindo, mais rico, que condiz com a joia. É a sua fala. É a cereja do bolo. E ela é fundamental. E aí vem os gestos e a postura. Como eu dei um exemplo aqui no início. Imagina eu chegar toda corcunda, toda cabisbaixa, com o olhar caído, com aquela velocidade de fala monótona, uma dicção imprecisa. Eu não ia passar essa credibilidade. Eu não ia passar uma segurança, uma autoridade na minha área. E aí o terceiro ponto é a fala, que eu já dei aqui alguns exemplos para vocês. E sobre a fala que nós vamos falar agora. Quais são os aspectos relacionados à fala na nossa comunicação? Quando eu falo em fala, a gente acha que é só uma coisa, acredita que é só um aspecto. Olha quantos aspectos tem aqui relacionados à fala. E tem gente que chega para mim e fala, Carol, eu preciso melhorar minha fala. O que na sua fala te incomoda? A maneira que eu falo eu não gosto. É difícil da pessoa dizer o que incomoda. Muitas vezes não é no primeiro encontro que ela consegue me dizer isso. E aí depois, mais uma avaliação, eu já percebo e vamos ver se vai ao encontro da queixa dela. Mas uma fala, os aspectos relacionados à fala são dicção, volume, velocidade de fala, timbre de voz, entonação e qualidade de voz. Para eu falar com uma expressividade, para eu falar com excelência, eu tenho que trabalhar esses 6 aspectos. Esses 6 aspectos compõem a minha fala. Então, nós vamos agora destrinchar cada um desses aspectos aqui e eu vou falar para vocês qual é a imagem que cada um desses aspectos aqui pode transmitir para o outro. E que a gente vai começar a perceber também assim, nossa, engraçado, fulano, eu tenho essa imagem dele, agora que a Carol tá falando, realmente é por causa disso? Então, nós criamos a imagem dos outros muito por isso aqui que eu vou falar hoje. Então, a dicção. A dicção, ela pode ser imprecisa, travada, exagerada e precisa. Então, eu vou fazer uma imitação aqui para vocês. A dicção imprecisa é quando eu não abro muita boca para falar. Parece que eu tenho que as pessoas falam assim, nossa, parece que tá falando com ovo na boca, menina. Abre a boca para falar. Já viram aquela pessoa que tem uma fala mole? Essa é uma dicção imprecisa. O que ela causa no outro? Preguiça. O outro começa a não prestar atenção no que ela fala. Geralmente, essa pessoa tem uma dificuldade para soltar a voz. Então, as pessoas têm dificuldade de ouvi-la, de entendê-la. E aí passa insegurança. Imagina eu chegar aqui para vocês e falar, oi, gente, boa noite, muito prazer ter vocês aqui. Meu nome é Carol Moura e eu vim conversar com vocês sobre comunicação. Pensa falar para vocês com essa voz, com essa dicção imprecisa. Meu Deus, ninguém aguenta. Ou então, tem aquela dicção travada. A dicção travada, a pessoa quando está falando assim o tempo todo, ela transmite uma agressividade contida. Sabe aquela pessoa que é nervosa e que ela tem que travar, porque senão ela mata na frente dela? E coitada, talvez, não que ela seja agressiva, não que ela seja nervosa, mas é a dicção dela que lá no inconsciente do outro capta a mensagem de que ela é agressiva. E não necessariamente, pessoal, que seja. Olha o perigo da imagem na comunicação quando a gente não tem consciência. E aí eu recebo nos meus atendimentos líderes, principalmente líderes, eles chegam assim e falam, Carolina, eu preciso melhorar.
preciso melhorar, porque as pessoas da minha empresa falam que eu sou muito grosso, que eu sou arrogante. Geralmente eles chegam assim, ó, que eu sou grosso, que eu sou bravo, que eu sou... Não, isso não! Eu sou o maior pamonha, e eu choro até. O povo acha que eu sou bravo, gesticulando assim e falando assim. Aí eu já na hora que eu vejo, entendi. Só que a pessoa que tem essa fala, ela não sabe, porque é o jeito dela. E a gente tem uma paixão pelo nosso jeito de falar. Já perceberam? Quem aí fala alto? Que aí vem uma pessoa e fala assim, fala baixo, fulano. Irrita, não irrita? Dá uma raiva, parece que tá ferindo a gente. Mas não é, vamos começar agora a separar as coisas. A pessoa só está falando do seu volume de voz. Que nós vamos ver daqui a pouquinho qual que é a imagem que ele passa. Então, a partir de agora, nós vamos começar a discernir as coisas, diferenciar para que a gente possa melhorar. Não vamos levar para o lado pessoal, ok? E aí, a dicção travada, então, assim, ó, travada, ela passa essa agressividade contida. A pessoa está a ponto de bala, a qualquer hora ela mata um. E a dicção exagerada. E quando a pessoa ela fala abrindo muito a boca. E aí a gente tem, qual que é a percepção que essa pessoa transmite para o outro? Quando você não me conhece e vê eu falando assim, o que transmite para você? Nossa, Carol exibida, ela é exibicionista, narcisista, você acha? Então, é uma percepção. Pode ser que apenas ela tenha uma articulação exagerada. Mas viu como é que transmite uma imagem? Eu fiz para vocês, eu acredito que muitos de vocês ouviram e viram e já tiveram essa ideia. E também, nós temos a articulação, a dicção precisa. E eu comecei a falar aqui os tipos e imitar, e eu não dei o conceito. A dicção é a maneira como eu articulo as palavras, a maneira como eu produzo os sons das palavras. E aí a dicção precisa é quando eu falo de uma maneira precisa, fonema por fonema, ou seja, letra por letra de uma palavra. Quando eu falo imprecisa, travada, exagerada, sem engolir um som, sem comer os pedacinhos, porque a hora que a gente come os pedacinhos das palavras, falando todas as letras que compõem essa palavra. Então, como a dicção precisa, eu transmito clareza, eu transmito objetividade, eu transmito segurança para quem está me ouvindo. E qual é a técnica arrebatadora? Eu já vou dar uma técnica aqui que eu uso muito com os meus clientes. Estou entregando para você, anota para você não esquecer. Esse brigadeiro, gente, para quem gosta de chocolate, acho que é a maioria aqui, né? Quem não gosta de brigadeiro, imagina uma coisa que gosta muito. Quando a gente põe esse brigadeiro na boca, chega a salivou, cara. Então, a gente mastiga esse brigadeiro e dá uma dó de engolir. Porque imagina você pegar esse brigadeiro e tacar todo na boca. Você não vai sentir o gosto, porque você não vai saborear esse brigadeiro. E você vai só engordar. Então é melhor não comer, né? Comprimido. O brigadeiro é bom você deixar ele na boca. Você mastigar, degustar, saborear e só depois engolir. Assim é a palavra. Então você fale as palavras com cuidado, saboreando, degustando, mastigando aquela palavra. Só depois você encerra, você acaba. Então fale a palavra como um todo. Veja a beleza e a gostosura daquela palavra. Então sempre agora que vocês forem lembrar de falar tranquilamente, falar palavra por palavra, vocês vão lembrar desse brigadeiro. E aí eu até peço para os meus clientes colocar assim no notebook, pertinho, quando eles trabalham muito com online. Coloca assim, ó, deguste as palavras. Essa palavrinha, deguste as palavras, te ajuda em muitos aspectos. Inclusive a falar mais devagar. Então, estou dando uma dica aqui, que é uma dica para você melhorar a dicção, mas já é uma ferramenta para você melhorar a sua velocidade de fala. Eu vou falar sobre velocidade daqui a pouquinho, mas a velocidade de fala, ela tem muito a ver com a maneira como a gente articula as palavras. Então, quando eu articulo melhor as palavras, eu já melhoro de cara 2 aspectos da comunicação: a dicção e a velocidade. E aí vem então já a velocidade. A velocidade de fala, ou eu posso falar muito rápido, eu, né? Falava muito rápido.
Ou eu posso falar de maneira muito lenta, e aí eu falo bem lentamente tudo, ou eu tenho uma velocidade de fala adequada. O que é a velocidade de falar acelerada, que é aquela que eu tinha, que é uma acelerada que prejudica a comunicação, quando as pessoas não entendem? Se as pessoas ficam muito para você assim, quê? Repete. Não, fala de novo. Pode, ó, sinal de alerta. E eu entendo você, viu? Você que tem uma fala acelerada, eu super te entendo. Que isso vai irritando a gente, vai irritando. E eu vou falar uma coisa para você. Ah, uma dica boa. Não pense em falar devagar. Quando você falar rápido, eu coloquei um vídeo desse lá no meu Instagram. Quando você pensa em falar, quando você estiver falando rápido, não adianta você ficar assim, eu vou falar devagar, eu vou falar devagar, eu vou falar devagar. Gente, eu fiz isso minha vida inteira, não adiantou. Não deu certo. Porque eu precisava de estratégias. E uma das estratégias eu acabei de dar é falar palavra por palavra. Daqui a pouco eu vou passar mais outra estratégia aqui para você. E a velocidade de fala acelerada, qual é a imagem que o outro tem? Pessoa desequilibrada, pessoa empolgada demais, pessoa que está querendo muitas vezes amarrar uma informação. Essa eu fiquei sabendo na minha pós-graduação. Quando foi um dos momentos que mais caiu a minha ficha. Eu já fazendo especialização em voz, e a minha professora, que é minha ídola, ela falou para mim, Carolina, você precisa mudar a maneira como você fala. Se você continuar falando rápido desse jeito, você não vai passar credibilidade. A pessoa que fala rápido desse jeito, como você fala, fica parecendo que está querendo amarrar, segurar a informação. E isso não é legal. Olhe para você ver a imagem. Eu nunca quis segurar uma informação. Eu nunca quis amarrar informação. Quem me conhece sabe que eu passo tranquilamente. E aí eu falei, meu Deus, é a imagem horrível que eu tô passando, eu vou precisar melhorar urgente. Olha onde é que eu já tava. É um problema que eu vi lá da minha infância. E aí vem uma crença. Ah, é o jeito que ela tem de falar. É o jeito dela. Não, não é meu jeito, não. Eu tenho uma essência, que eu tenho uma fala mais acelerada, mas eu tenho sim o direito de melhorar. E foi isso que eu busquei na minha fase adulta. Então, ela transmite agitação para o outro. Quando a pessoa fica falando muito rápido, né? Eu vi, veja agora, deixa eu chegar para vocês. Tá vendo que come tudo? Eu passo uma inquietude para o outro, uma agitação para o outro. O outro fica cansado só de me ouvir. Como que eu vou como é que eu vou passar uma credibilidade para o outro, uma segurança para o outro? Imagina uma pessoa, sabe aquele vendedor e quer te vender uma coisa e ele fica falando rapidinho assim? Parece assim, para passar uma informação e você não vê direito? É isso aí que passa uma fala acelerada. Aí tem a fala lenta, que já é o oposto. A fala lenta dá uma preguiça só de ver a pessoa começar a falar. Porque ela prolonga demais os lugares. Aí ela fala com toda calma. Quem aí já fala mais rapidinho já está respirando fundo. Porque também ela transmite coisas negativas. Ela transmite uma insegurança, ela transmite uma impaciência para o outro também. Ela dá uma moleza, dá uma preguiça. O outro começa a pensar em outras coisas enquanto ela está falando, não presta atenção. Agora, o que é uma velocidade de fala adequada? É quando você consegue transmitir a sua informação utilizando pausas, interpretação, a entonação da fala. Quando você consegue, ora no seu discurso, vamos imaginar uma pessoa falando em público. Ora, ela fala mais rápido, quando ela quer empolgar as pessoas, ela fala mais rapidinho, ela dá uma acelerada, dá um ritmo, e aí, ora, ela quer que você pare para pensar. E aí ela fala como eu estou falando, por exemplo, agora. Eu dei uma desacelerada, então hoje eu tenho esse controle. Esse controle, se eu quiser empolgar vocês, eu acelero e tal, mas também eu tenho essa consciência de que agora eu quero falar mais devagar. Engraçado, quando antigamente eu pensava, vou falar mais devagar, eu tinha vezes, e vou confessar uma coisa para vocês aqui, eu ia conversar com uma pessoa e eu falava assim, Carolina, fala devagar, fala devagar. Aí eu começava a tentar falar devagar. No final, a pessoa falava assim pra mim, você fala rapidinho, né? Eu não acreditava, eu falei, não é possível. Eu achava que eu estava falando devagar, mas eu não estava. Então, realmente, a gente precisa de estratégias e de técnicas. E uma que me ajudou muito foi quando eu aprendi a falar a palavra do início ao fim. Isso me ajudou bastante.
Então, lembre-se do brigadeiro. Olha as ferramentas aqui para vocês. Ó, lembre-se do brigadeiro. Faça pausas. Pessoal, a gente precisa fazer pausas. Então, Barack Obama, quem puder assistir os vídeos dele no YouTube, ele é uma pessoa maravilhosa para a gente observar e querer chegar lá. Barack Obama, Michelle Obama tem o documentário dela na Netflix, muito bacana, tem 1 hora lá que ela fala da comunicação. Ela teve que fazer um trabalho para melhorar a sua comunicação, porque ela estava passando uma imagem de uma pessoa agressiva com a maneira dela se comunicar. E ela fala isso lá no documentário. Voltando aqui, faça pausas. Eu fui falar do Barack Obama e empolguei porque ele faz pausas. Ele para. Ele não tem medo do silêncio na fala dele. E ele utiliza muito as pausas para chamar a atenção do outro. Olha como chama. Só que não pode ser um discurso o tempo todo com pausas. Não dá. Imagina eu falar o tempo todo para vocês assim. Mas em determinado momento eu posso. Eu vou, eu volto, eu brinco a minha velocidade. Isso é fluência, é cadência. E aí, eu tendo consciência da ferramenta que eu quero utilizar, eu utilizo na hora que eu quero. É isso que é comunicação consciente e comunicação inteligente. E a terceira dica, gente, interprete a fala de vocês. Cara, como é que eu faço para interpretar a minha fala? Eu tenho que saber qual que é a mensagem que eu quero transmitir para o outro. A partir do momento que eu quero transmitir essa mensagem, eu vou interpretar essa mensagem. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, ó, adivinha quem vem jantar hoje aqui em casa? Adivinha? Vocês já vão saber que é uma pessoa? Não é? Não é minha sogra. Não é a sogra. É uma pessoa que a gente está doida. Gente, brincadeira, tá? Que a gente está doida ali para receber. Então, se eu falar assim, adivinha quem vem para jantar hoje? Vocês não vão saber se é boa, se é ruim. Uma coisa sem graça. Agora não, quando eu interpreto, quando eu jogo emoção, eu enriqueço a minha fala. Eu transmito paixão. Isso é para qualquer coisa. É no casal, com os filhos, é no trabalho, é para tudo. Gente, a comunicação, isso que eu tô falando aqui para vocês, vocês vão poder usar dentro da casa de vocês. Até numa fala em público, no vídeo. Volume de voz. Esse aqui as pessoas falam muito. Ou falo alto demais, ou falo baixo demais. Ou eu tenho um volume de voz adequado. Geralmente a pessoa que fala muito alto, ela é tida como uma pessoa mal educada. Ela é. A gente mesmo fala, nossa, você fala alto demais. Ai, credo. Nossa. Invasiva. Ela é tida como uma pessoa um pouco desequilibrada. Eu tô colocando os gerais, tá? Mas se vocês agora lembrarem de alguém que fala alto, vocês vão lembrar qual que é a percepção que vocês têm dessa pessoa. Principalmente se é a primeira vez que você a vê. E aí ela transmite essas imagens mais negativas. Também tem algo alegre, extrovertida, espontânea. Tem esse lado positivo também. Mas muitas vezes o alto, ele incomoda. Então é como se a pessoa, e muitas vezes, se ela é alto e é grave e gesticula muito, se eu falo alto, falo grave e gesticulo, eu passo uma imagem mais agressiva. Olha o perigo, e pode ser que não. Nós temos um problema de volume de voz. Primeiro ponto que a gente tem que descartar é algo auditivo. Mas a maioria das vezes não é não, viu, gente? A maioria das vezes é uma criação, é uma educação. Já viu aquelas pessoas que falam assim, eu venho de família italiana, por isso eu falo alto e tal. Isso é muito comum, porque tem a ver com o meio que a gente vive. É um fator social e que ele é fundamental para a nossa comunicação. Mas a partir do momento que está incomodando você, está incomodando os que estão à sua volta, você tem o direito de transformar, se for do seu desejo. Então, não acredite, não aceite quando as pessoas falam, menina, esse é seu jeito. Não, para que você quer melhorar isso? Não. Você diz, não, é seu jeito. Vai perder o seu jeito? Não, você tem o direito. Se te incomoda, se alguma coisa, a sua comunicação te incomoda, você tem todo o direito de melhorar. E aí, o alto, você que fala alto, que está aqui me assistindo, você sabe o que você escuta? Geralmente, aquelas pessoas que estão próximas de nós, eles ficam assim, ó. Ou então, a pessoa começa a usar isso para te irritar. Então, a gente fala alto, aí o marido vai e fala assim. Ao que você fala a primeira palavra, o marido já vem e fala assim, o namorado, o companheiro, a companheira, já fala assim. Nossa, lá vem, para de gritar. E aí irrita. Irrita igual para quem fala rápido.
Mas ele está te ajudando. Então, tem uma dica que eu dou para os meus clientes e que funciona, viu, gente? Vou falar para vocês. Traga essa pessoa, ela não é sua inimiga. Geralmente a gente dorme com ela, com essa pessoa que fica alfinetando. Traga ela para te ajudar. Seja da velocidade, alguma coisa que ela queixe da sua comunicação. Chama ela para te ajudar. Fala assim, olha, eu estou fazendo agora um trabalho de conhecimento comunicativo, eu quero melhorar a minha comunicação. Sempre que você me vê falar alto, vamos aqui fazer um código. Se você me vê falando alto com alguém, dá um jeito de chamar a minha atenção para que eu diminua o volume. Faz isso. Essa pessoa vai se sentir lisonjeada e vai começar a te ajudar ao invés de te alfinetar. E vai te falar isso com mais cuidado. Isso ajuda muito. Gente, vocês não têm noção tanto que isso ajuda, principalmente entre casais. E aí, se eu tenho um volume de voz baixo demais, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Tem muita gente que tem comunicação agressiva, que eu tenho até um vídeo falando sobre isso no Instagram, que tem uma voz baixa. A gente acha que comunicação agressiva é só aquela pessoa que fala muito alto. A comunicação agressiva, ela parece muitas vezes aquela cobrinha venenosa pequenininha, e ela pode vir com volume de voz baixo. Então, o volume de voz baixo, ele transmite também coisas muito negativas. Para começar, o outro precisa se esforçar para te ouvir, mas ninguém é obrigado. E aí transmite uma coisa assim, ó. Ah, quem quiser que eu ouvir, que me ouça. Sabe aquele professor que fala baixinho na sala de aula? Olha o que aconteceu comigo. Fui assistir uma palestra, fui assistir um curso. Primeiro dia já me arrependi. PNL. Cheguei para assistir a presencial e o professor, gente, começou a falar muito baixo. Aí eu ficava assim, tentando ouvir os alunos. Aí começou aquele burburinho dos alunos. Tá falando baixo, tá falando baixo. Eu, meu Deus, agora pronto. E aí as pessoas, professor, tá falando muito baixo. Ele tá falando baixo, E não aumentava o tom, não. Aí ele falou assim, é proposital. É uma técnica, nem lembro o nome da técnica que ele falou. É proposital, para que vocês prestem atenção em mim. Gente, eu tinha que fazer esforço para ouvir. Tão baixo que tava. E a dicção dele ainda era imprecisa. Meu Deus do céu. Eu tenho que ideia desse professor. Olha, foi um fiasco. Eu fiquei extremamente cansada. Todo mundo assim tentando olhar. Aí não tem como você controlar os coleguinhas do lado. Não tem como controlar os coleguinhas sabotadores do lado. Então, muita gente está perdendo desse curso. Então, não é assim. As pessoas não têm que fazer esforço para te ouvir. Lembre-se sempre. Quem tem a maior responsabilidade da comunicação é você que fala. E aí, qual que é o volume adequado de voz, então? Aqui eu coloquei 3 situações, quero que vocês se vejam nela. Primeiro, um casal conversando. Se tem um casal conversando, não precisa de ninguém mais ouvir o volume da voz de um ou de outro. Só os dois. O que eu tô falando aqui é óbvio, não é? Mas para muitos não é óbvio. Tanto que a gente chega no restaurante, a gente escuta a conversa da mesa do lado, a conversa do casal do lado, e não tem essa necessidade. A conversa, quem tem que ouvir, é para quem eu estou falando. Eu tenho uma reunião, então eu tenho que falar ali nessa figura do meio um tom de voz um pouco mais alto. Para quê? Para que todos me ouçam. Eu tenho que certificar de que todas as pessoas estão me ouvindo. É uma técnica de comunicação. Eu preciso certificar, todos estão me ouvindo? Eu estou sendo claro? Eu preciso dessas técnicas. Se eu estou falando, a responsabilidade é minha, eu preciso ver se está certo mesmo ou não. E aqui numa sala de aula. Então, qual que é a idade dessas pessoas? São crianças. Geralmente eu preciso de um tom de voz um pouco mais elevado, porque eu preciso ter a atenção dessas crianças, mas eu não tenho que gritar. É diferente, eu tenho uma projeção de voz e grito. Então, qual que é o volume de voz adequado? O volume de voz adequado, ele depende do ambiente em que você está e depende também da quantidade de pessoas que você está falando. Agora, o volume de voz, nós temos técnicas durante os atendimentos para isso, mas eu vou passar aqui uma para vocês, que é primeiro vocês se enxergarem. Se muita gente fala para vocês do volume de voz, seja alto, seja baixo, comece a prestar atenção. Não tenha medo de falar, pessoal, se você é um professor que grita muito, que fala, pessoal, tá incomodando, que coisa vocês me falam? Mas geralmente é ao contrário. Pessoal, tá todo mundo me ouvindo aí? Se for dentro de casa, essa é uma queixa que acontece muito. E é muito ruim conviver com alguém que fala alto. Cansa. Então, se essa queixa é diária, acredite no que eu estou falando. Não é perseguição, é realidade. Encare a realidade,
Puxe a autorresponsabilidade e comece a sua transformação. O volume de voz é muito um trabalho de consciência. Claro, se você não tiver um problema auditivo. Caso contrário, é uma questão de consciência. É difícil, já falo para vocês, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho possível. Vocês vão diminuindo até ficar um tom de voz adequado. E você pode combinar com essa pessoa próxima a você para te ajudar, vai te ajudar e muito. Timbre de voz, um outro aspecto que relacionado à fala. Tem gente que chega para mim e fala assim, nossa, eu não gosto da minha voz, eu vim aqui porque eu quero melhorar a minha voz. Aí quando a gente vai ver, e eu olho e falo assim, nossa, mas é uma voz bonita. Não é a voz da pessoa que é o problema dela, é a dicção. É a entonação que a gente vai ver daqui a pouquinho. É o encadeamento de ideias, tem nada a ver com isso aqui. Só que a voz, como esse som que sai, ela é tida como a dona da fala. Eu tenho um problema de fala, eu tenho um problema de voz. São coisas diferentes. A fala é o conjunto, vocês estão vendo? E a voz é esse som que sai. É som que sai. Tom Jobim falava, mas ele terminizou, a voz humana é o instrumento mais rico que há. Eu adoro essa fala dele. E realmente, ele é único. Esse som, gente, ele é tão rico, tão lindo, que ele é igual a nossa impressão digital, é único. Ninguém tem uma voz como a nossa. Olha que bacana. Só que essa voz, assim como um violino, essa voz precisa ser afinada. Mas a gente acredita que não. A gente nem sabe disso. Essa informação para muitos aí é novidade. A gente acredita assim, essa voz que eu tenho, nasci assim e vou morrer assim. Mesmo porque a gente não conhece o aparelho nosso fonador. A gente não lembra quando a gente começou a falar. Então, eu tenho essa voz. A maioria das pessoas tem uma tendência a não gostar da própria voz, porque nunca pararam nem para ouvir. Não gravam, quando gravam áudio, não dá conta de escutar até o final, porque tem vergonha. Não gravam vídeos, porque também tem vergonha. E a vergonha de quê? De algo que eu produzo. Mas isso é normal, tá? Eu tô falando pra vocês que é super normal. Mas é um exercício que precisa ser feito. E aí, tem pessoas que não gostam da própria voz, realmente. E que, ou porque é aguda demais, ou porque é grossa demais, ou porque é nasal demais, que é ressonância desequilibrada. Então, eu trouxe um pouquinho aqui pra vocês o timbre de voz. Então, o que é esse timbre de voz? Eu coloquei duas pessoas aqui, características, para a gente lembrar, porque na hora que a gente bate no olho desses dois, a gente já lembra de como que é a voz deles. Então, Ivete Sangalo tem uma qualidade de timbre de voz mais grave. Ela é diferente, por exemplo, da Xuxa. Tem uma voz mais aguda. Angélica também tem uma voz mais aguda. Eliane também, geralmente cantoras infantis. E o Anderson Silva, que é um homem daquele tamanho, lutador, mas que tem uma voz aguda. Então, eu coloquei essas pessoas aqui para vocês perceberem, só para saber, timbre de voz, então é isso. Porque tem gente que fala assim, meu timbre de voz é rouco. Aí nós vamos perceber que é outra coisa, a qualidade de voz. Então, o timbre é assim, será que a minha voz é mais para grave? Será que a minha voz é mais para fininha? E aí eu vou colocar aqui o que transmite cada uma. Deixa eu só voltar aqui, isso aqui mesmo. O que transmite cada uma dessas qualidades de voz? Uma voz grave, ela é uma voz mais aceita socialmente. O que quer dizer isso? É uma voz que chega aos nossos ouvidos com uma percepção de mais agradável. Geralmente uma mulher, por exemplo, que tem uma voz muito aguda, vamos imaginar que eu chego e venho falar para vocês aqui. Ou então eu sou uma executiva de uma empresa e tenho essa voz. O que acontece? As pessoas elas não me dão credibilidade, porque eu tenho uma voz infantilizada, ela é muito aguda para o meu tom, para minha idade, para minha profissão. Então, uma voz mais grave, que a gente fala de uma voz mais grossa, ela é mais aceita socialmente. A gente tem uma tendência a gostar dos cantores que tem uma voz, por exemplo, como da Ivete Sangalo, mais grave, da Ana Carolina, mas elas têm uma flexibilidade vocal. Se elas querem fazer uma aguda em determinado ponto, elas conseguem. Mas a voz, a qualidade, o timbre de voz é uma voz mais grave. E o Anderson Silva, a gente percebe, quem teve a oportunidade já de ver a voz dele, é uma voz aguda, não tem nada a ver com esse homem. Não, mas ele já acostumou. E nem quer mudar. Ele já deu entrevista, inclusive, falando sobre isso. E não ia ser difícil mudar a voz dele, porque foi uma muda vocal incompleta. Que é coisa para outro vídeo. Mas é aquela fase da adolescência, ele não mudou a voz. Mas imagina quanto que esse homem sofreu. Imagina, não, ele já falou várias vezes em entrevista, porque as pessoas ouviam achando que ele era uma menina, uma mulher no telefone. Porque a voz dele é fina. Você vê que não combina com a imagem dele.
O Anderson Silva é um lutador, não precisa dessa voz dele para nada, ganhou muito dinheiro lutando. Mas imagina um Anderson Silva, um médico, um advogado, um vendedor. Ele ia ter muito problema na vida dele. Então, a nossa voz, ela precisa parecer com a gente. Ela precisa parecer com a profissão também da gente. Tem que unir, tem que ser congruente, tem que ser coerente. E uma voz. Quando é que eu falo mais agudo? Por isso é que eu trabalho de consciência comunicativa, lembra? Quando é que eu falo mais agudo? Eu tô empolgada. Gente, adivinha quem vem pro jantar. Olha só o tanto que eu agudizei agora. Adivinha quem vem pro jantar. Agora se eu falo assim, adivinha quem vem pro jantar hoje? Ou então assim, adivinha quem morreu? Viu? Notícias tristes, notícias pesadas. A gente dá um peso. E aí a voz também fica mais pesada. Agora você tá alegre, empolgada, eu já agudizo a voz. Então, isso é modulação. E é interessante que a gente utilize esse grave, esse agudo também na nossa fala. Isso passa energia, passa vontade, passa alegria ou passa tristeza, se eu quero passar tristeza, ou seriedade. A voz mais grave também, ela passa mais seriedade, como eu já fui falando aqui. Quando as pessoas trabalham com crianças, geralmente a voz tem uma tendência a se agudizar. Você imagina uma pessoa trabalhando com criança, aquele vozeirão assim. Não é estranho? Então, geralmente tem uma agudizada, até para ter uma empatia com aquela criança. Agora, qualidade de voz, pessoal, é outra coisa. Mas tem a ver com a voz também. Eu coloquei aqui duas pessoas, o Lula e uma cantora lírica. O Lula, para que vocês lembrem, porque todo mundo lembra da voz do Lula, é uma voz rouca. Só que a voz do Lula, claro, teve uma patologia, mas é uma voz rouca. Carol, quer dizer que toda voz rouca tem patologia? Não. Toda voz rouca tem a patologia que o Lula teve? Que foi um câncer? Não, não mesmo. Tem vários problemas que causam, que dão como consequência essa voz rouca. Eu podia numerar aqui vários. Mas tem vezes que a gente vai para uma festa, fala demais, no outro dia está com a voz rouca. Ou tem uma gripe, essa gripe passa uns dias, ela não melhora, e aí fica aquela vozinha rouca. Se a rouquidão durar por mais de 15 dias, temos que procurar um médico especialista, um otorrinolaringologista e um fonoaudiólogo para ver o que está acontecendo. Rouquidão por mais de 15 dias não é normal. Ah, não, mas a minha vozinha sempre foi assim, rouquinha. Então ela tem algum probleminha. Pode no otorrino que tem lá alguma coisinha. Ai, meu Deus. Ai, é um câncer, é um tumor. Não. Nada disso. Pode ficar tranquilo, que a maioria dos casos não é isso. É um problema que você nasceu com a sua... E talvez tem gente que nasce, morre e não faz nada. Tem hora que fica mais rouquinho, tem hora que libera, fica mais a voz mais clara. Mas quem é profissional da voz, que precisa dessa comunicação, dessa voz clara, precisa ver o que está acontecendo. Ok? E aí o cantor lírico, geralmente, o que ele tem? Uma voz limpa, uma qualidade vocal limpa. É clara, é aquela voz que não tem nenhum ruído. Eu coloquei essa diferença para a gente ver. Então, assim, se eu tô a diferença de qualidade vocal para timbre vocal. Perceberam como são coisas diferentes? A voz da Ivete Sangalo é grave, mas não é rouca. Tá certo? A voz do Zé Ramalho. Conhece a voz do Zé Ramalho? Quem não estiver lembrando, depois põe. É extremamente grave. Mas ela não é, ela é muito grave, mas não é rouca, mas parece, mas não é. O rouco já vai para mais uma coisa mais de patologia, tá? O que eu faço então para melhorar a minha qualidade de voz? Primeira coisa, gente, hidratação. Beber água sempre, mais ou menos 2 litros de água. Agora, a dica. Vocês perceberam que eu estou bebendo meus goles? Toda hora eu tenho que beber um golinho, porque eu não posso sentir sede. Para a gente ter uma qualidade de voz boa, primeira coisa é hidratar. Água faz bem para tudo, né? E para a voz também. Agora, para a voz, não adianta eu beber. Ah, Carol, eu bebo 2 litros de água. Eu bebo 1 litro de manhã, bebo de uma vez, e bebo 1 litro no final da tarde. Não adianta para a sua voz. A sua voz, ela está sempre hidratada, bebendo água de goles o dia todo. Principalmente se você tem um trabalho que você tem que falar muito. E tá vendo que a pessoa malhando? Vai, Carol, malhar é bom pra voz? Ah, exercício físico é bom pra tudo. Mas eu coloquei esse exercício aqui só pra chamar atenção pra essa foto. É malhar mesmo a musculatura da prega vocal. A gente precisa fazer exercícios para trabalhar aí essa prega vocal. Eu vou passar aqui um exercício
Porém, o certo seria que eu estivesse vendo todo mundo. É muito difícil aqui, uma turma grande dessa. Mas eu vou passar um exercício que, se vocês estiverem fazendo, que estiver ardendo, que estiver com esforço, não tá certo, tá? Eu vou passar para quem quiser fazer, quem tiver, pode fazer durante 1 minuto. É só para vocês conhecerem. Só para vocês conhecerem. É um dos exercícios que eu uso para melhorar a qualidade de voz dos meus clientes, que é a vibração de lábio. Então, eu subo aqui e faço isso aqui, ó. Respiro. Não vou chegar até o ar de reserva. E faço de novo. Para vocês treinarem e depois testarem, faz assim, conta de 1 a 10, bebe água, faz esse exercício durante 1 minuto, fica lá contando. Parou? Volta, faz de novo, até dar 1 minuto. Parou, bebe um pouquinho de água, faz mais 1 minuto, depois conta de 1 até 10. Vê se a qualidade de voz melhorou, vê se a voz está mais fácil de sair. Depois me manda lá no Instagram, me manda um direct. Fala assim, ó, Carol, o exercício deu certo, tá bom? Entonação. Gente, essa aqui é a cerejinha do bolo do trabalho para uma fala de excelência. O que a gente vê muito? Aquela fala monótona. Sabe aquele professor que ele fala o tempo todo assim? Ele não muda, ele não vai para cima, ele não vai para baixo. Ele fala o tempo todo com essa voz monótona. Geralmente essa voz monótona, ela vem junto com uma dicção imprecisa. E aí dana tudo, lasca tudo. É uma voz sem vida, é uma voz sem energia, não tem expressividade. Ela não está contando uma história, ela está apenas falando. Conhece alguém assim? Tenho certeza, já passou na cabeça de vocês. Tem também aquela entonação repetitiva. Tudo que a pessoa fala, ela vai para cima. Ela finaliza sempre do mesmo jeito. Conhece alguém que fala o tempo todo assim? Ou então assim, tudo que ela fala, ela começa aguda e termina grave. Aí ela vai cansando porque tudo que ela faz, ela termina grave. Ela vai contar uma história, ela faz desse jeito. Conhece? Repetitiva, fica uma coisa previsível. O monótono, vocês já perceberam, cansa. Ninguém vai ficar prestando atenção no que você está falando. As pessoas, você não vai captar a atenção de ninguém. A repetitiva cansa e a pessoa começa a perceber assim, vai subir de novo. Vai fazer isso de novo. Ela vai de novo. E qual que é a adequada? A adequada é quando eu consigo brincar com a minha entonação. É quando, ora, eu vou para cima, ora eu vou para baixo. Ora eu quero falar uma coisa para você, eu quero chamar a sua atenção. E ora não. Tá vendo como eu vou modulando a voz? Eu vou dançando com a voz. Teve uma pesquisa que foi feita, se eu não me engano, no sul do país. Essa pesquisa, ela tinha o objetivo de verificar se, com uma palavra de 3 letras, olá, ela conseguia transmitir uma credibilidade. E não é que vê que conseguia transmitir, vocês acreditam nisso? Olá! Com um simples olá pelo telefone, se você não me conhece, ou eu tenho maior facilidade de transmitir credibilidade ou não. E essa pesquisa percebeu que os olás que transmitiam maior credibilidade eram aqueles que tinham variação de voz, modulação de voz e que geralmente que tinham um olá com muita dicção, não era aquele olá morto, era o olá. Então ele brinca, perceberam o som, perceberam a modulação, o ritmo que eu fiz com a palavra? E também eles tinham um leve agudo. Mas, Carol, você acabou de falar que o grave é que ele fica mais... passa maior credibilidade. Por que agora você está falando que é o agudo? No início das conversas. Então, por exemplo, se você quer conversar com alguém, dar um feedback, e você recebe a pessoa assim, oi, tudo bom? Senta aí. Nossa, aí já é de matar. Imagina você receber o feedback assim. Agora imagina assim, olá, tudo bem? Senta aí, vamos conversar. Então, já quebra, já chama a pessoa já vem mais energizada. Então, para o início das conversas, é interessante algo mais up, algo mais para cima. Assim como o início de uma palestra, início de uma aula, depois você pode ir adequando ali também. Então, o adequado é isso, é quando eu consigo fazer essa modulação. Mas também tem as ênfases. Junto com a entonação, vem as ênfases. E o que são as ênfases? ênfase é o que eu fiz aqui na repetitiva também. É quando eu sempre dou ênfase em uma palavra. Geralmente eu dou na palavra do final. Ou então eu dou na palavra do início. Sempre no início eu dou a ênfase no início. Perceberam?
Então, sempre eu estou dando ênfase em determinada palavra da frase. E isso não é positivo, porque também fica uma fala muito previsível. Então, vamos fazer agora juntos um exercício para entonação, para deixar a sua fala com mais energia. E aqui, é só aqui para lembrar para vocês, o que é entonação? O que é ênfase? Colocar holofote na parte mais importante da frase, na parte mais importante do seu discurso, naquele momento que você quer deixar gravado ali para o seu telespectador, para o seu ouvinte. Então, eu tenho frase e eu vou deixar ali marcado, como eu fiz agora na palavra marcado. Então, eu dou ênfase, eu jogo luz, para que você preste atenção naquilo ali que eu quero que você preste atenção. Olha aqui esse exercício. São 4 frases do mesmo jeito, mas o vermelho, em cada frase eu pintei com uma palavrinha diferente. Então, se eu disser isso aqui, a primeira ficaria assim. O presidente falou com o ministro ontem. 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 Em cada uma dessas frases, eu chamei a atenção para uma parte que eu julguei importante da frase. Então, na primeira frase, eu quis dizer que foi o presidente, não o vice que falou com o ministro. E aí, como é que eu falo? O presidente falou com o ministro ontem. Aí eu quero dizer na segunda que ele falou, ele não escreveu, não mandou e-mail, nada. O presidente falou com o ministro ontem. E no terceiro, eu quero falar que ele falou com o ministro, ele não falou com o secretário. O presidente falou com o ministro ontem. E na última, eu quero falar que foi ontem, não foi hoje. O presidente falou com o ministro ontem. Perceberam? Então, isso é a ênfase. Agora, se eu quiser falar de uma maneira pobre, vai ser assim. O presidente falou com o ministro ontem. Eu falei? Falei. Falei sim. Sem energia, sem vontade, sem emoção. E aí, muitas vezes, o outro está prestando atenção em tanta coisa que você está falando, e aí, no outro dia, ele fala assim, o presidente falou com quem mesmo? Nossa, eu te falei, falou com o ministro. Mas se você não deu a importância, o outro não vai dar também. Esse exercício aqui, vocês podem fazer com textos, grifar poemas, poesias. Um exercício excelente que vocês têm para melhorar a fala de vocês é leitura em voz alta. Leitura em voz alta. A comunicação, a gente precisa treinar muito ela, porque ela é uma ferramenta de conexão muito poderosa. E o que a gente mais quer hoje é conexão, relacionamento. E eu deixo uma frase para vocês, que é uma frase que eu acredito, quanto mais evoluídas as pessoas, mais elas sabem se comunicar. Eu acredito que o que nos diferencia dos animais, e eu amo os animais, é essa capacidade, eu olho para os animais e a gente consegue sentir a comunicação deles, mas nós temos a fala para nos ajudar a transmitir quem nós somos, as nossas necessidades, os nossos desejos, aquilo que a gente acredita, as nossas ideias. E nós precisamos encontrar a melhor forma de falar tudo isso. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco aqui nessa live. Muito obrigada. Uau, 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 que top, que maravilha de conteúdo. Olha só, já utilizando aqui as técnicas que a Carol acabou de nos falar. Vocês que estão com alguma dúvida ou querem falar alguma coisa com a Carol também vai deixar aqui um pouquinho aberto o chat para vocês já escreverem e vocês tirarem sua dúvida, mas ela foi tão explicada, tão assim, pontual em tudo, que eu creio que não tenha ficado nenhum, olha aí, show, parabéns, nenhuma dúvida com o que a Carol realmente explanou aqui. E aí eu posso até falar, como eu já tenho a minha frase, que é expresse sua marca através dos seus potenciais, eu posso também falar que a voz expressa a sua personalidade. Não é isso, Carol? É isso mesmo, é a gente buscar entender, nós somos únicos, nós não estamos aqui para imitar ninguém, a gente está aqui para modelar
modelar o que é bom. Mas nós somos seres únicos, então a gente tem que buscar essa expressividade, essa excelência. Nossa, e nós temos. E a gente percebe que é um caminho a percorrer. Quando a gente vê os grandes oradores, os grandes comunicadores, eles seguem ali um caminho, mas cada um, é isso que é fantástico. Cada um é um, mas eles seguem um roteiro, vamos dizer assim. Mas cada um tem a sua essência, e cada um de nós aqui, cada um tem a sua essência. Olha só, perfeito, super concordo. Já dizia o ditado, quem não se comunica se trombica. Muito Isso mesmo. Muito clara, parabéns. Acredito nisso, por isso que não há o que temer. Olha, é isso mesmo. Não mesmo. Tem vezes que eu vou atender alguém, trabalhar a comunicação com alguém, e a pessoa numa sessão, ela fala pra mim, nossa, você fez milagre. E eu falo, não. Como? Você acredita que realmente uma sessão é seu? Eu só te ajudei, te dei a ferramenta para você tirar de dentro de você. E todo mundo pode melhorar muito e ter excelência na maneira de se comunicar. E olha só, eu sou prova viva disso. Eu venho me melhorando a cada momento, porque eu tinha grandes problemas com a dicção. Isso não quer dizer que eu ainda não tenho, mas eu percebo que no meu autoconhecimento, na minha evolução, eu venho sim melhorando essa expressão. Mas assim, foi muito bom. Essa aula também me ajudou muito, como todas as outras que passaram por aqui, que vão passar. Estamos aqui com a live até o dia 30 e ainda vem bônus surpresa por aí. E eu quero legal. Eu quero te agradecer do fundo do coração e quero mostrar também, falar para as pessoas que eu conheci a Carol através da mentoria com a Tati De Angela. E olha só, isso também é comunicação, isso também é você criar conexão com as pessoas no grupo que você está, na mentoria que você está. Expresse a sua voz, não só em voz, no seu WhatsApp, no seu direct. Olha que incrível, nós duas aqui se conectando de Salvador para Goiás. E assim, essa profissional maravilhosa, uma memorável também da Tati, e é um orgulho muito grande ter você aqui, como eu estou falando, né? Você faz parte agora da história de Daniela Bacelar. Fico muito feliz mesmo, muito feliz. Lindo o seu trabalho, parabéns. Obrigada. Agora vamos aproveitar e vamos fazer aquela selfie, a selfie do Zoom. Tira aí quem puder os nomes, deixa o vídeo. E o meu amigo Leandro Cristo, como sempre, me ajuda aí nesse print. Porque eu também tô assim, eu tô me reinventando, tô conhecendo o Zoom, começando a fazer palestra, mentoria no Zoom, mas a gente tá aprendendo, né? Esse momento é para isso, para a gente se reinventar. Que legal ver o rostinho de vocês, que bacana! Olha, vamos lembrar que eu também estou postando aqui agora, exatamente agora, a frase da Carol, como sempre estamos fazendo. Postando lá, vai lá e posta qual é a voz que você quer que te represente, o que foi que você aprendeu aqui nessa live, o que realmente você teve de insight, que você vai levar para a sua vida, o que vai fazer você se fortalecer para quando você sair daqui, dessa pandemia, dessa crise, melhor do que vocês entraram. E aí ontem, a ganhadora foi, eu anotei aqui, foi a querida Ellen Ferreira. E aí ela vai ganhar, inclusive com a Luana. A Luana também fez a palestra ontem. Ela vai ganhar aí a mentoria da Luana, Ellen Ferreira. E o sorteio de hoje, que eu vou fazer com a Carol, vai ser com a minha camisa novamente. Essa camisa tá dando show. Tá todo mundo querendo essa camisa, tá? E agora eu quero convidar vocês que estão aqui nessa live, que vocês aprenderam. Vamos fazer o quê? Vamos ser estrela, vamos ocupar um espaço vazio, vamos ajudar as pessoas que estão precisando neste momento da nossa ajuda. Lembre-se, tem alguém precisando. Esse alguém, nessa causa, são as nossas duas instituições, que você pode ir lá no meu Instagram, Daniela Bacelar Oficial, ver lá, tem duas contas e você pode escolher a quem você quer ajudar.
Porque o intuito aqui dessas lives, lógico que nós estamos dando o nosso tempo, o nosso conhecimento, e vocês vão dar a sua contribuição. O mínimo que seja, o que tiver no seu coração, faça essa contribuição. É isso que eu solicito para vocês. Espero que tenham gostado. Carol, foi muito show, muito obrigada. A sua entrega foi incrível, muito boa. Eu, assim, a cada live que a gente vem fazendo, a cada entrega que eu vejo, porque eu também vejo a entrega do nosso conhecimento como também uma solidariedade. A gente pode mudar a chave, a gente pode mudar vidas através de conteúdos que nós estamos aqui passando nas redes sociais. Então, um beijo no coração, muito grata. E vocês, assim, que estão aqui também acreditaram nessa causa, independente de qualquer coisa, fica aí a minha gratidão. Tá bom? Acho que alguém colocou mais aqui alguma coisa no chat. Parabéns, Carol. Pede para o povo sorrir. Ah, tá bom. Então, o meu administrador da minha foto, meu amigo Leandro Cristo, que amanhã, inclusive, o Leandro vai estar aqui palestrando. Vai ser incrível também esse homem aqui que faz a diferença aqui em Salvador, que fomenta também conexões, um líder adaptável, o Leandro Cristo, que além de parceiro, ele se tornou o meu amigo. Eu faço questão de falar assim, Leandro Cristo realmente se tornou o meu amigo. Então, Léo, vamos dar aquele sorriso, abra aí as telas de vocês, para a gente fazer aquela foto para vocês postarem lá no Instagram e marcar a Carol, a Daniela Bacelar e botar bora pra live solidária. E não esqueçam também de seguir a minha querida Carol, tá? Vamos lá para a foto, fazer aquele sorriso? Sorriso Colgate, viu? Verdadeiro. Olha que vocês receberam conteúdo aqui que vai fazer a diferença na sua vida profissional e pessoal. Tudo ok aí, Leandro? Carol, muito obrigada. É sempre difícil desligar essa tela, mas um beijo no coração e fiquem com Deus. Gratidão. Beijo, fica com Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau.